Olá a todos, gostaria de compartilhar mais uma reflexão com vocês sobre a perfeição cristã, que é um dos temas mais importantes para a fé cristã, né? Afinal, como disse o autor de Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus, né? Ninguém verá o Senhor. A salvação em Cristo não se limita a irmos morar no céu, mas em sermos transformados em pessoas melhores, né? Semelhantes a Cristo. Deus quer que sejamos santos como Ele é santo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós encontramos diversos textos que expressam essa sua vontade. Em Gênesis 17:1, Deus diz a Abraão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Em Mateus 5:48, Jesus diz aos seus discípulos: Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Notem que tanto em Gênesis quanto em Mateus encontramos a ideia de ser perfeito, mas em contextos e idiomas diferentes. Enquanto Tamim do hebraico enfatiza a integridade e dedicação a Deus, Téleos do grego enfatiza a maturidade espiritual em amor como Deus ama. O chamado de Deus a Abraão não é para uma santidade impecável, sem falhas, mas para uma vida de devoção total, de fidelidade, de integridade diante de Deus. Já o que Jesus diz também não se trata de uma perfeição sem falhas, mas sugere uma conduta de amor ao próximo, um amor incondicional, inclusive aos nossos inimigos, como faz Deus, que dá o sol, que aquece, e a chuva, que dá vida a todos, sem distinção, os bons e os maus, aos justos e aos injustos. E vejam, apesar de serem duas palavras diferentes, em contextos diferentes e com significados diferentes, de certa forma elas são complementares. Parece haver uma relação de causalidade entre o que Deus diz a Abraão e o que Jesus diz aos seus discípulos. Pois a perfeição na devoção a Deus é o que gera em nós a perfeição em amor. Andar, a ordem que Deus dá a Abraão de andar na sua presença e ser perfeito é o caminho para nos tornarmos perfeitos em amor, como é perfeito o nosso Pai Celestial ordenado por Jesus. Já ouviu aquele provérbio popular que diz: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és? Pois é, este se aplica perfeitamente aqui. Assim como na convivência com certas pessoas, com o tempo nós vamos ficando mais parecido com elas, o mesmo acontece com Deus. Quanto mais nos relacionamos com Ele, quanto mais passamos tempo e conhecemos a Deus, mais ficamos parecidos com Jesus. Thomas Noble afirma que o equilíbrio saudável de ambos os aspectos da santidade cristã, amor de coração, do coração, e a obediência na vida, pode apenas surgir como um produto deste novo relacionamento com Deus. Fora disso, diz ele, ou terminamos em hipocrisia ou no legalismo. E eu acrescentaria ainda em idolatria. Deus quer que sejamos santos, que sejamos perfeitos, mas existe um risco sutil de transformarmos a nossa busca por santidade em idolatria. Como alertou Noble, este perigo nunca é maior do que fazermos da nossa santidade o centro do nosso interesse. Veja, um ídolo não é apenas uma imagem esculpida que representa uma divindade. Ídolo é tudo aquilo que se torna objeto de veneração e que ocupa o lugar de Deus no coração do homem. O dinheiro pode ser transformado em um ídolo. Mateus, como diz em Mateus 6:24, a cobiça, como diz Colossenses 3:5. E não apenas, como Lutero observou, qualquer coisa em que uma pessoa deposita sua confiança ou prioridade, além de Deus, pode tornar-se um ídolo. Como já foi dito no passado, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Daí podemos imaginar o porquê o primeiro mandamento do Decálogo começa com: eu sou o Deus, o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então veja, mesmo as coisas boas que Deus criou para o nosso bem podem ser transformados em ídolos, inclusive a perfeição cristã. E ídolos são ídolos, como disse David Foster Wallace, os ídolos comem vivos os seus adoradores, mesmo se tratando da perfeição cristã. Se colocarmos nela a nossa prioridade, a nossa confiança, ela vai nos devorar vivos
isto é, vai nos desviar da verdadeira espiritualidade e destruir a nossa fé. E nessa busca por santidade, né, alguns confundem a santidade, a perfeição com religiosidade. Mas Deus não está interessado em rituais vazios, mas em pessoas, né, como disse por meio do profeta Zacarias ao exortar os religiosos da sua época, revelando sua vontade, né, o que o Senhor disse em tempos antigos e o que dizia novamente, né, que o que é mais importante é serem justos, misericordiosos, né, amarem o próximo e tratarem bem os necessitados. Zacarias 7, de 6 a 10. Veja, o evangelho que Jesus nos confiou confirma isso, né? Que Deus se interessa por pessoas, não por religião. A verdadeira perfeição cristã, a verdadeira santidade, implica na integridade da nossa relação com Deus e do amor ao próximo, fruto da nossa relação com o Senhor. Como disse Noble, a perfeição cristã deve ser um subproduto da nossa relação com Deus. Se a santidade não vier como resultado do nosso relacionamento com Deus, nós podemos até nos tornarmos muito religiosos, né? Mas sem comunhão real com Deus, seremos apenas pessoas moralistas e legalistas, né? Mortas espiritualmente, amargas e frias. Como Lutero enxergou, a mais sutil tentação é o cristão se preocupar com sua própria santidade em vez de amar a Deus e ao próximo. Portanto, não devemos fazer da busca, né, a busca da própria santidade o centro do nosso interesse, né, mas priorizar o reino de Deus. O principal é buscar o relacionamento com o Pai Celestial. Né? Assim, se andarmos com integridade na presença de Deus, se formos amigos de Deus, a santidade, né, a perfeição cristã em amor, virá como consequência natural, sendo formada em nós pela ação do Espírito Santo. Em resumo, é como disse certa vez um pastor, né, a decisão é viver com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer como Jesus fez. Que Deus te abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.